Boa noite, galera. Então, eu vou fazer um improvisozinho aqui, eu mesmo segurar o telefone, tá? Vai dar um tiltzinho, mas é porque eu tô em outro lugar aqui, eu tô sem o suporte. Então, ó, fisiopatologia é o estudo do mecanismo fisiológico que leva ao aparecimento de doenças. Então, a gente tem um estado normal fisiológico, né? Que é você, por exemplo, comeu, fez digestão, foi no banheiro e pronto. Então, a partir do momento que você já não faz uma digestão boa e não vai no banheiro perfeitamente, você já está alterando seu mecanismo fisiológico de alimentação. Então, vocês conseguem entender isso? Que a gente vai ter que ter estratégias, né, para prevenir esse tratamento de doenças aí que a gente tem que estar entendendo como funciona. Então, a fisiopatogenia ela vai ser diferente de fisiopatogenia, porque fisiopatogenia descreve os mecanismos dos quais as doenças se estabelecem, né? Então, vai ser o fator patogênico, é outra história, ele altera o seu algumas células, etc. A fisiopatologia é o que ocorre, né, para te gerar a doença, sim? E a fisiopatogenia é como ela permanece no organismo, tá? Então vamos sem muita graça, porque não tem motivo para isso. Radiologia é a parte que estuda os órgãos, estruturas através de órgãos e ossos, né? Principalmente ossos, que através da utilização de raio-x. No Brasil, o Conselho Regional de Medicina reconhece como radiologia e diagnóstico por imagem, que é isso que eu vou tentar focar com vocês. Nós vamos sempre estar pegando a fisiopatologia, mas vendo imagens das alterações que ela gera, ok? Então, ó, para falar em funcional, né, em alteração funcional e mais ainda patológico, a gente tem que entender como que a coisa funciona quando está normal. Porque para você saber como está ruim, você tem que conhecer como era quando é bom, né? Que a gente chama isso de saúde. Então, para você saber o que não é saudável, você tem que saber como é estar saudável. Então, a gente vai dar uma passada geral aqui nesse conceito de anatomia que a Grazi já falou e os padrões anatômicos para a gente começar a entender levemente as primeiras patologias da coluna, por exemplo. Então, ó, anatomia estuda as estruturas dos seres vivos, né? Tanto externa quanto internamente. Então, a gente já viu aí, ó, os autores usam os estudos das funções vitais, a respiração, digestão, circulação, que a gente viu aí no primeiro semestre, né? E como que isso vai manter o equilíbrio com o meio ambiente e com o nosso organismo. Então, é aquela história, tá frio, você tem alterações no organismo para funcionar no frio. Obviamente você gasta mais energia, então você come mais, por exemplo, né, para manter o corpo aquecido. No calor, você vai ter menos apetite, porque você não precisa de gerar tanta energia para manter uma temperatura. Por aí vai. Então, olha lá. Um ramo da biologia, né, anatomia, que estuda a estrutura e organização dos seres vivos. Eu voltei o slide, isso aqui que eu queria. Segunda definição de anatomia é equivalente à morfofisiologia, que quer dizer forma mais estudo, né? Que é logia, estudo, física, a parte física do corpo com a forma, ok? Então, olha lá. Só isso que eu queria falar, que a anatomia criou alguns termos que a gente acha até meio estranhos, porque o cara que estudou lá no Japão, ele vai usar o mesmo nome que o cara que estuda nos Estados Unidos ou no Brasil e entende do que ele está falando, ok? Porque se cada um desse um nome, a gente ia ficar perdido, né? O que um chama de cotovelo no outro país, o outro chama de tornozelo, a gente ia ficar perdido. Então, olha lá, cada região possuía uma nomenclatura diferente, atrasando esse desenvolvimento. Eram mais de 20 mil nomes, né? Que era usado para designar 5 mil estruturas. Então, era quase 4 nomes para cada estrutura que era igual. Então, a anatomia veio para dar uma sanada nisso aí. Então, às vezes a gente se pergunta por que de um nome meio esquisito, mas é para definir. Então, o latim foi o idioma, né, usado para padrão e a gente criou a nômina atual,
anatômica. Aí isso aqui eu até um dia eu vi vocês estudando isso, eu não vou ficar muito preso nisso não, tá? Só que aqui eu dou uma leve iniciada na nossa aula. O corpo humano se divide em cabeça, pescoço, tronco e membros. Então a gente tem o esqueleto axial, que seria cabeça e pescoço, né? E o tronco e os os membros seriam o esqueleto apendicular. Então, o axial, cabeça e pescoço, e o apendicular seria os membros, que seriam braços e pernas, né? Membros superiores e inferiores, como a gente gosta de definir. Tem uma posição anatômica, né? Que é referência, porque o cara vai te falar que é lateral, você tem que entender qual posição que ele cortou, qual posição que ele está olhando, se ele falar que é medial, se ele falar que é proximal, se ele falar que é distal, isso tudo eu vou estar lembrando com vocês, sabendo que a Grazi já debulhou isso aí. Então, olha lá. Anatômica, posição. O indivíduo de pé, ortostático, com a face para frente, obviamente, né? Membros superiores estendidos, com a palma voltada para frente. Membros inferiores estendidos e unidos, com os dedos do pé voltados para frente. Então, não teria jeito de os pés ser voltados para trás, né? O curupira. Não, vamos lá, sério, Walter. Então, olha lá, essa referência para localizar as estruturas anatômicas e dessa forma os anatomistas consideram posição anatômica. Voltei errado. Então, ó, vê se dá para ver a imagem aqui. Deixa eu ver se eu chegar mais perto. A menininha de frente ali não tá aparecendo muito. Ó. Deixa eu ver se eu mexo aqui no ângulo. Mas não deu muito. A menininha tá de frente com a palma para fora, né, com a palma para frente. Isso tudo que a gente está vendo aqui seria anterior. Isso aqui seria posterior, ok? Então, o que eu já peço para vocês para a gente vir entendendo? A coluna, ela é reta, nessa visão que a gente fala AP. Então, se ela entortar para um lado ou para o outro, a gente já fala escoliose. Então, a gente já começa com a primeira patologia da coluna, que depois eu vou abordar isso com mais clareza. Mas para vocês entenderem que quando a gente falar que no plano sagital, né, a coluna tem que estar reta, beleza. Aí, se ela entortar para um lado ou para o outro, né, ela estaria com escoliose, fora desse eixo. Vamos lá. As posições de decúbito, que vocês também já devem conhecer, ventral, deitado sobre a barriga, né? Decúbito significa deitado sobre. Então, decúbito ventral deitado sobre o ventre, que seria barriga, barriga para baixo. Você não vai falar muito assim com o paciente, porque às vezes ele não te entende, então deita de barriga para baixo, né? Decúbito dorsal, deitado sobre as costas, deita de barriga para cima, né? Lateral é deitado sobre um dos lados, aí você define decúbito lateral direito, deitado sobre o lado direito, decúbito lateral esquerdo, deitado sobre o lado esquerdo, vice-versa. Então, dorsal, ventral, lateral, que por sinal é a melhor posição de sono, tá? Você com o colchão firme aí, você mantém a coluna alinhada, bem melhor essa posição, tá? Quem gosta de dormir de bruços pode parar. E aí, a gente segue para esses planos de secção e delimitação que eu já vou finalizando a aula. Eu vou durar no máximo 10 minutos só para já não ser chato de cara, né? Então, ó, uma vez em posição anatômica, o corpo se divide em secções, planos imaginários, né? Eu vi outro dia vocês postaram uma imagenzinha massa lá no grupo e eu vou repetir isso aí, ó. Plano mediano divide o corpo ao meio, linha média, em duas metades iguais, direita e esquerda. Então, você cortou o corpo no meio, né? Sobrou meio valtinho para a direita, meio valtinho para a esquerda, seria o plano mediano. Nesse mesmo plano, se você andar para o lado, você vai ter o plano sagital, que é qualquer secção paralela ou junto ao plano mediano, ok? Então, se você cortou só a orelha do peão de frente, é um corte sagital, ok? Se você cortou da bochecha para o lado de frente, corte sagital. Agora, mediano tem que ser no meio. Frontal ou coronal seria para quando você quer ver atrás do olho, por exemplo. Então, você vem fatiando a testa, né, num corte
frontal ou coronal, como se você estivesse escamando da testa até chegar lá na nuca, né? Então, você vai ter uma parte anterior, que a gente fala ventral, e o que sobrou, uma parte dorsal, posterior, ok? Transverso seria uma secção que corta ao meio. Então, se cortar no pescoço, cortou transversalmente. Aí sobra uma parte cranial, que é a parte mais próxima da cabeça, e uma parte inferior ou caudal, que é mais próximo da cauda, né? Que seria o restante do tronco, ok? E por aí a gente vai, por exemplo, o braço. O meu dedo é mais distal, né? Ou caudal do que a palma da mão. A palma da mão é também mais proximal, porque está próximo da linha média, do que a ponta do dedo. Então, esse termo distal, proximal, eu vou abordar melhor depois com vocês, tá? Então, distal, longe da linha média, proximal, próximo da linha média. Quando o plano transverso, secção transversal, for dizer que um segmento cranial é isso aí que eu acabei de falar. Quando o plano transverso for ser relacionado ao tronco, podemos dizer que o segmento é cranial superior e o outro é caudal inferior. Quando for relacionado aos membros, a gente pode falar que a porção próxima é a de cima e a distal é a que ficou mais longe da linha média. Então, se eu cortar meu braço no cotovelo, o antebraço para baixo é mais distal do que o que sobrou do húmero para cima, que vai ser mais proximal. Mas isso, eu trabalho isso melhor com vocês. E o que eu queria dizer aí em relação ao plano, para a gente entender outra patologia, que eu falei com vocês, na linha reta aqui, a coluna tem que estar reta, não é isso? Então, se ela está reta, não tem escoliose. Se você olhar o sujeito de lado, ele vai ter curvas fisiológicas, que são as lordoses e as cifoses, como vocês já devem conhecer. Se for aumentado, hiperlordose ou hipercifose, já entra em outras duas patologias que a gente vai abordar. Aquele sujeito corcunda, que tem as costas em caroço para trás, seria hipercifótico, né? E aquelas mulheres que empina a bunda, que anda, parece que a coluna está quebrada para frente, seria hiperlordose, né? No meu tempo, eu falava Carla Pérez, né? Por exemplo, tá? Então, vamos que vamos. Os eixos principais, olha lá, que a gente precisa ter noção de movimento para a gente entender, que é importante, é que se o corte é sagital, de frente, ele vai gerar um eixo antero-posterior, que ele move para frente e para trás. Se o eixo é coronal, ele vai mover látero-lateral, que é de um lado no outro, tipo um limpador de para-brisa, ok? E se o eixo for transversal, ele vai cortar ou gerar uma rotação. O pescoço, por exemplo, para um lado, né, e para o outro, ok? Então, você andou para um lado e para o outro, eixo transversal gerando uma rotação. Isso ajuda muito, gente, a gente entender a imagem, a ver do que se trata, tá? Ah lá, apareceu eu lá, ó. Sou eu mesmo, tá, gente? Mais velho, uma versão mais velha. Mas, ó, então a gente começa leve, coisa que vocês já sabem. Vou dar só uns lembretinhos aqui, contando como avaliação leve, como exercício, tá? Então, um grande abraço para vocês, prazer, saudades. A gente vai se falando aí, se Deus quiser. Um abraço, moçada.